Fala aí, torcedor palmeirense. Verdão venceu a partida aí 1-0 para cima do Novo Horizontino. Palmeiras fez um jogo muito abaixo, na minha modesta opinião. Vamos dar uma olhadinha o que a mídia falou sobre essa vitória magra do Verdão, em que saiu na frente nessa decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras venceu o jogo, mas confesso, sincera e honestamente, vocês me conhecem, sabem que eu preciso falar a verdade, preciso falar o que eu vi. E o que eu vi, meus amigos, não gostei nada. Achei que o Palmeiras fez um jogo bem abaixo do que poderia fazer, mas muito abaixo. Quando eu penso, imagino que o time está evoluindo, depois da boa partida que fez contra o São Paulo, o time cai novamente, talvez tenha sido questão física, não dá, a gente vai tentar descobrir isso ao longo ali dos dias, né? Mas foi um jogo muito abaixo, muito abaixo. O Palmeiras errou, mas errou demais. E olha, não saiu com 1-1 porque o Carlos Miguel pegou o pênalti, mas muitos erros. Erros de passe na saída de bola, erros de passe no último passe, né? Aquele passe que vai fazer o atacante chegar. Eu contei aqui, foram 17 erros de passe, e olha, só no último terço, né, que os especialistas falam, muita coisa. O Palmeiras fez um jogo bem abaixo, bem ruim, não gostei do que vi, mas a vitória veio. A vitória veio, mas uma vitória muito magra, porque a equipe do Novo Horizontino, é uma equipe bem qualificada, uma equipe que não tem medo, uma equipe que vai jogar pra valer nesse próximo jogo, porque o Novo Horizontino, galera, ele é um time que ele não vem pra se defender contra os grandes. Ele fez um gol aí no último minuto contra a equipe do Santos, né? Contra o Corinthians também fizeram um gol no finalzinho. Então os caras, eles dão uma acomodada, mas de repente eles surpreendem o adversário. Então, para mim, o Palmeiras deveria ter passado o carro no Novo Horizontino. Então, vai ser um jogo bem pegado. Chegar a Novo Horizonte com uma vitória, uma vantagem mínima que fosse, seria necessário, e ela veio. Então, o jogo de domingo passa a ter outro contorno. O Novo Horizontino saiu satisfeito do campo. Deu para perceber, inclusive na leitura, né, na postura corporal dos jogadores, quer dizer, ninguém se atirou no campo, não sei o que e tal. 1-0 mantém a decisão vivíssimas, meus amigos. Vou dizer para vocês, a final está completamente aberta pelo que nós vimos o Palmeiras jogar, certo? Então, se o Palmeiras mantiver esse nível de atuação domingo, olha, vai sofrer pra caramba. E se perder do Novo Horizontino essa final, vai ser uma vergonha clássica, né? Um negócio inacreditável, porque você tem que se impor, você tem que fazer os seus jogadores jogarem um bom futebol. Lá não vai ser fácil. O Novo Horizontino, será que vai sair feito vaca braba? Não vai. O Henderson vai fazer um modelo bem parecido que fez contra o Corinthians. Vai jogar e talvez buscar uma bola só, tá? Para fazer o gol e levar para os pênaltis, lembrando que vai ter pênalti se o Novo Horizontino ganhar. Então, falando em pênalti, o Carlos Miguel foi o protagonista da partida aí, conseguiu defender o pênalti, porque se o Carlos Miguel não pega esse pênalti, o Palmeiras poderia ter saído no prejuízo. O Verdão poderia ter saído com um empate amargo contra o Novo Horizontino. Seria um resultado pior ainda. E outra coisa, tem muita gente que não gostou aí do Abel colocar o Sosa em vez de colocar o John Ares, que pra mim teria que ser titular aí. Pelo amor de Deus, com todo respeito ao Sosa, mas o John Ares não pode ser reserva nesse time do Palmeiras. Eu acho que se o nosso Tigrinho não pôde jogar, não sei por que o Vitor Roque não jogou, disse que estava com dores musculares, mas pra mim ele estava bem. Mas enfim, eu acho que o Abel errou. Deveria ter começado com o John Arias como titular ao lado do Flaco Lopes, porque não dá para o John Arias ser reserva desse time do Palmeiras. Eu não gostei nada do que vi e acho que o Abel precisa repensar esse conceito que ele tem de que jogador que ele está trabalhando, como o Sosa é um jogador de boa qualidade, mas ele precisa de espaço. Quando ele entra com o Sosa na vaga do Vitor Roque, porque o Vitor Roque sentiu, beleza, dá para entender, só foi jogar o jogo porque é uma final,
né? Aliás, entrou muito mal. Dá para entender isso. Agora, não era o Sousa para entrar. O Sousa entra no segundo tempo quando o Palmeiras tem vantagem, o adversário está exposto. Para você jogar contra um time que marca bem, se fecha bem, é difícil para ele. Ele não tem, a tendência dele sempre é cair pelo lado, porque ele é um ponta, ele não é um atacante, né? Nem vou falar centroavante, porque não é mesmo, ele não é um atacante. Então, cara, não gostei, achei que o Palmeiras, a escolha do Abel não foi correta. Você poderia pensar em outras alternativas, né? Como adiantar um pouco o Maurício, ou colocar o John Arias, e colocar o John Arias na vaga do Vitor Roque, se esse fosse o caso, né? Porque não funcionou com o Sousa. Não, o cara não tem culpa, sinceramente. Ele não é atacante, ele não é camisa 9, ele não é um cara para jogar ao lado do Flaco. Naturalmente, ele busca o lado do campo. E o quanto o Palmeiras perde com a ausência do Vitor Roque, né, galera? Tudo bem que o Vitor Roque entrou ali, não entrou bem na partida, jogou mal, só que na verdade o time inteiro do Palmeiras está muito abaixo nesse jogo contra a equipe do Novo Horizontino. O Palmeiras não fez aquela pressão que o Palmeiras fez no jogo contra o Fluminense, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras ali, pelo menos uns 20 minutos, o Palmeiras foi pra cima, fez pressão, conseguiu marcar os gols. Contra o São Paulo também o Palmeiras jogou, foi com tudo pra cima, né? Nesse jogo contra o Novo Horizontino, parece que o Palmeiras tá tranquilo. O Palmeiras entrou com uma nhaca danada, galera. Uma preguiça dentro de campo. Um jogo muito morno do Palmeiras. Falar bem a verdade pra você. Um jogo inesperado. A gente não imaginava que o Palmeiras fosse entrar tão devagar nessa partida, muito abaixo. Parece que os jogadores estavam sem vontade. E muitas vezes o Palmeiras chegava com ele, chegava com o Maurício, com o Piquerez, e aí não tinha ninguém na área, não tinha presença de área. Então, muito complicado. Achei que a escolha do Abel foi errada. Não deveria ter feito essa escolha. Lamentável. Ó, o pessoal da turma do amendoim. Esses, quando o Palmeiras vence, galera, eles já criticam o Palmeiras. Imagine quando o Palmeiras perde. Olha que o Palmeiras venceu o Novo Horizontino. Olha só a reação do Lugó e do André aí após essa vitória do Palmeiras. Se liga só no que eles vão falar. Lamentável, Lugó, lamentável. Uma brincadeira, um absurdo que o Palmeiras fez. Olha o Té, sabe o que para mim parece? Que ele pega o Sousa, vou pôr o Sousa de centroavante, porque hoje é contra o Novo Horizontino, é capaz de ele fazer um gol e eu saio como herói, porque aí eu jogo na cara de todo mundo. Tá vendo? Aqui jogador joga em 2, 3 posições. Com a gente tá todo mundo preparado para jogar em 2. É isso, ele quer cuspir, ele quer cagar a regra na cara de um torcedor do Palmeiras, Lugó. Isso que o Abel Ferreira quer, cagar regra na cara do Palmeiras, de torcedor do Palmeiras. É isso. O Sousa de centroavante, ou seja, o Vitor Roque não pode jogar. Tá com dor, não sei aonde ele tava com dor, o Vitor Roque. Então põe o Flaco, adianta o Flaco e põe o Arias. Não, ele deu um jeito de não colocar o Arias, Hugo. Ele deu um jeito de não colocar o Arias. É uma inacreditável, Hugo. Mas não tem presidente, porque eu sou presidente. Contrato um jogador de 25 milhões de euros. Tira um jogador da Premier League, um cara que foi considerado um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Trago para você. E esse treinador fica protelando a entrada desse jogador. Perguntar para qual motivo esse jogador não tá jogando. Quem é que o Pelé? Qual é o Pelé que tem nessa porra desse time que o Arias não pode ser titular? Qual é o Pelé que tem nessa porra? O André não poupou palavras contra o Abel Ferreira e galera, ficou revoltada a turma do amendoim. Sempre a turma do amendoim fica revoltada com o Palmeiras, como eu falei, até quando o Palmeiras vence eles ficam revoltados. Imaginem com esse placar, vamos dizer um placar amargo, mas um placar magro contra a equipe do Novo Horizontino. Com certeza os caras ficaram pirados aí com a ausência do Arias, que eu concordo, eu acho que o Abel errou ali, teria que ser o Arias titular nesse jogo. Para o Arias não ser titular, só na cabeça desse técnico, é inacreditável, nós temos que aguentar ele até quando? O Felipe Luiz ganhou 2 títulos e já foi rifado. Sabe por quê? Empresa que você gasta dinheiro e o cara não te traz resultado é rua. Rua. Isso, uma piada, André, uma piada. Porra, compra máquina de ponta e ele não usa.
É inacreditável. Então tá começando mais um pós-jogo, Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Lamentável o jogo do Palmeiras. Aqui a gente critica mesmo, porque a gente enxerga o jogo. O que o Abel tá fazendo com o John Arias é uma verdadeira aberração. Deixar o John Arias no banco é um absurdo. Colocar Sousa, colocar esse bando de engodo, ganhou de 1-0. Olha, André, nós vamos pra Novo Horizonte, Karina, com as calças na mão, com as fraldas cheias. Lá vem o Lugol com essa história de fralda cheia. E já ficou uma frase principal aí do programa dele. Essa é a verdade, né? Fraldas cheias, né? Eu acho que eles exageram um pouco nas suas opiniões. Eu respeito as opiniões deles, mas eu acho que pra mim eles estão exagerando. Eles querem a demissão do Abel Ferreira. Não acho que é pra tanto. Tudo bem, o Abel errou em não colocar o Arias como titular nessa partida aí. Mas não é pra tanto aí, não é pra demitir também o nosso treinador, né? Pelo amor de Deus, Hugo. Agora, se essa história de que o Arias tem que subir montanhas, colar, aí o Abel está de sacanagem. O Arias não tem que subir montanha coisa alguma. É um jogador que tem qualidade e pra mim, quando ele poupar o Flaco Lopes ou o Vitor Roque, eu acho que o Arias tem que ser o jogador pra substituir um dos dois. Na verdade, tem que ser titular. Essa é a verdade. Tem que jogar junto com os dois, né, galera? Rezando para não perder do Novo Horizontino, que deve ser o Nova Iguaçu de São Paulo. E os caras querem, não critica, Abel. Você é lamentável, Abel. Ainda bem que a gente tem um diretor de futebol incompetente, um inútil, porque se tivesse um diretor de futebol exigente, você já estaria na rua. E não querem que fale o Flamengo? Se tivesse um diretor, Bope, vem aqui trabalhar no Palmeiras e mandar esse técnico embora, porque ele não produz nada. Contratar o John Arias por 154 milhões e deixar no banco de reserva é uma aberração. É uma aberração. 1-0 contra o poderoso Novo Horizontino. Esses caras, esses heróis que tiveram na Arena Barueri, que pagaram R$250 por um ingresso para ver esse futebol nojento do Palmeiras, merecia o dinheiro de volta, André. Dinheiro de volta, porque um time que gasta 700 milhões, contrata o John Arias e é obrigado a ver Sousa, é obrigado a ver um monte de aberração em campo e a gente ganhou de 1-0 porque o Carlos Miguel ainda pegou um pênalti, porque senão a gente saia com uma mão na frente e outra atrás. O Abel tá mais Vamos dar uma olhadinha agora no que o pessoal da ESPN falou sobre essa partida aí do Verdão. Uma vez, como aconteceu outras vezes, sendo mais conservador que o necessário para colocar alguém que está no banco. Ele fez isso com o Endrick faz muito tempo, e na época eu até entendi e concordei com ele, mas o tempo mostrou que eu estava errado, e ele também, principalmente ele que está treinando a equipe, e acho que com o Arias o tempo vai mostrar que ele também já devia ter colocado de titular. Boa pergunta, hein? Conservadorismo ou sabedoria, André Kfouri, sobre Arias? Tudo bem? Tudo bem. É difícil saber, né? Porque de Nenhum fora dos dois, olhando, pra mim foi eu burrice. tendo a concordar com o Birner, porque, primeiro, por uma questão que para mim é bastante óbvia, o Arias não foi contratado nem mesmo para disputar posição. Ele foi contratado para jogar. O que a gente está discutindo aqui é o processo de entrada dele no time. Em outras situações, jogadores que foram contratados com essa mesma intenção chegaram para jogar. Então, o Jorginho no Flamengo, por exemplo, chegou no Super Mundial, quando imaginava-se que, por causa da questão física, ele ia precisar de mais um pouco de tempo. Treinou, já encantou todo mundo. Perdão. Começou a jogar e, exceto problemas médicos, etc., ele é o titular. Não se discute. Eu acho que isso vai acontecer com o Arias também. Mas jogadores que, por exemplo, Maurício, subiram de nível, hoje não... Mas vinha jogando bem. Começou bem e depois... Tímido. Na verdade, o time inteiro do Palmeiras estava com preguiça. Tímido não, acho que estava com preguiça, essa é a verdade. Parecia que o Palmeiras estava jogando pelo empate. Dava a impressão que o Palmeiras tinha feito um resultado, já tinha jogado com o Novo Horizontino, já tinha vencido uma partida e agora só estava jogando para administrar a partida, porque é impressionante a postura do Palmeiras, muito abaixo. Os outros jogos do Palmeiras jogou com muita intensidade, o Verdão foi para cima, o Palmeiras fez pressão nos adversários, né? E nesse jogo decisivo contra a equipe do Novo Horizontino, o Palmeiras totalmente diferente, totalmente decepcionante. O Palmeiras dentro de campo aí, Palmeiras jogando muito mal, o Novo Horizontino até foi perigoso algumas vezes ali, então agora ficou tudo aberto, não tem nada ganho. O Palmeiras, é claro, o Palmeiras é favorito, né,
com essa vitória, o Palmeiras já era favorito, agora ficou mais favorito, mas tem uma vírgula aí. Mas favorito, mas tem uma vírgula. Porque o Novo Horizontino dentro de casa vai jogar pra vencer. É um time que não tem medo do adversário, já provou isso. E o Palmeiras precisa mudar de postura. Precisa entrar a 1000 por hora aí, tentar fazer um gol no começo do jogo, porque o Novo Horizontino vai pressionar o Palmeiras. Tímido, carro de produção. Mas certamente não no nível que ele vinha mostrando. Isso tem a ver com a chegada de um competidor, alguém que teoricamente vai jogar no lugar dele, muito provavelmente na cabeça, né? Na cabeça dele, foi um sinal para que ele respondesse, jogasse mais, se olhasse para o seu próprio lugar no time de uma outra maneira. André, só um parênteses, por favor. Se ele tivesse começado com Vitor Roque e Flaco, eu acho que teria mais argumento para não colocar o Arias. Quando ele começa com o Sousa e com o Flaco, sim, eu acho que a escalação gritava para o Arias no começo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho isso. Porque no primeiro tempo, acho, né? A minha impressão que mais no primeiro tempo, porque o Palmeiras tentou, é verdade, não tentou muito, de um lado, tentou do outro, mas aí acabou fazendo aquilo que normalmente é o arroz com feijão do time do Abel, com jogadores mais pesados na frente para tentar parar a bola, criar espaço um para o outro. O gol do Flaco sai numa jogada em que isso aconteceu. Talvez como ideia de time seja isso mesmo. Mas assim, se há um treinador no Brasil que trabalha com os jogadores que tem de uma forma absolutamente tranquila ao lidar com pressões externas ou internas, esse treinador é o Abel. Tem razão. Pelo tempo que ele está no Palmeiras, pelo que ele já conquistou, pela forma como ele se relaciona com seus jogadores, pelo fato de estar de novo remontando uma equipe. Isso está acontecendo outra vez. E o Palmeiras, mais um ano consecutivo, alcançando a final do Campeonato Estadual. Concordo com o Jean, acho que é o favorito. Tem uma coisa que me deixou um pouco mais intrigado hoje, que foi uma impressão de que o Novo Horizontino estava ok com o placar. Desde muito cedo. Com certeza o Novo Horizontino estava ok com o placar, porque para eles sair no lucro. Perder por 1-0 para eles foi uma boa para o Novo Horizontino, porque agora tem totais chances aí de fazer um gol no Palmeiras aí e levar a decisão para os pênaltis. Essa é a verdade. Então é um placar perigoso para o Verdão. É claro que a gente tem tudo, o Palmeiras está com uma taça, está com uma mão na taça, mas tem que tomar muito cuidado contra essa boa equipe do Novo Horizontino. Os caras não chegaram na final por acaso. Então, se o Palmeiras entrar com salto alto nessa partida aí, pode se dar mal. Vamos confiar no Palmeiras e vamos torcer que o Palmeiras faça um bom jogo nesse segundo jogo aí, que o Palmeiras entre com postura e com postura de campeão, porque vai ter que jogar muita bola. Quando não é normal você demonstrar que está ok com um placar que, na verdade, é uma derrota para você, mesmo que essa seja só a primeira parte da decisão. Eu acho que o Novo Horizontino mostrou essa carta de que estava feliz bem cedo no jogo, e isso, não, de certa maneira, é um sinal de convicção, é um sinal de estímulo, é um sinal de que, olha, na nossa casa, no nosso estádio, as coisas podem ser diferentes. Talvez valha mais a pena tratarmos o jogo, para usar uma palavra que você mesmo usou, com um certo conservadorismo, do que tentar abrir aqui para empatar o jogo e eventualmente levar um segundo gol. É claro que as coisas ficariam muito mais difíceis, mas eu acho que em pouco tempo essa questão a respeito do Arias vai ter sido colocada para dormir com a titularidade dele e muito provavelmente com uma ótima produção. Assim esperamos. Esperamos que o Abel Ferreira, que o Arias não precise subir montanhas, como o Abel Ferreira já falou em relação a outros jogadores que o Palmeiras contratou, que o Abel não deu oportunidade, melhor dizendo, demorou para dar oportunidade. Eu acho que o Arias tem que ser parecido com o caso do Andrés Pereira. O Andrés Pereira ali, se eu não me engano, ficou acho que na terceira ou quarta partida já assumiu a titularidade e se tornou o titular absoluto do Palmeiras. Eu acho que o Arias também, galera, já tá na hora do Abel já começar a colocar o Arias aí desde o início da partida aí como titular. O Maurício teve uma queda de produção nesse jogo aí, olha, impressionante, porque ele vinha jogando bem. Só que também não dá pra julgar o Maurício por esse jogo, porque o time inteiro do Palmeiras estava muito abaixo nesse jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Não funcionou, hein? Infelizmente não funcionou, porque o Andrés Pereira fez uns passes bizarros, uns erros bizarros ali, galera. Pelo amor de Deus, hein?
O Andrés Pereira fez umas cagadas ali que entregou a paçoca várias vezes ali. Então o Palmeiras estava muito atrapalhado na saída de bola do Palmeiras. A saída de bola do Palmeiras está complicada. Muitos erros bizarros nesse jogo aí. O Novo Horizontino fosse um time que tivesse mais ligado na partida, porque parece que entrou, né, pensando somente num placar, no empate. Parece que para eles 1-0 tava tudo ok, pensando somente no jogo de volta. Mas se o Novo Horizontino forçasse mais um pouco no erro do Palmeiras ali, o resultado poderia ser diferente. O Verdão poderia ter se complicado mais. 1-0 não é um resultado ruim, claro que não. O Palmeiras está na frente, né? O Palmeiras joga pelo empate o segundo jogo, mas é um placar perigoso ali. O Palmeiras teria que ter feito pelo menos 2 gols para ficar mais tranquilo nesse segundo jogo aí, mas esperamos que o Palmeiras tenha um bom desempenho, né, galera? Vamos acreditar aí que o Verdão consiga vencer essa partida aí e conquistar mais um título paulista aí, né? Porque o Palmeiras não conquista um Paulistão desde 2024, já que o Verdão não conquista o título aí. Tudo bem que não é um grande título, mas já vai dar uma motivação maior para esse elenco do Palmeiras, né? Para que o Abel Ferreira consiga trabalhar mais tranquilo aí para a sequência da temporada, porque vai ser uma vergonha se o Palmeiras perder esse título, com todo respeito à equipe do Novo Horizontino. Mas se o Verdão perder esse título para o Novo Horizontino, galera, vai ser uma vergonha para o Palmeiras, que investiu muita grana este ano, já investiu uma boa grana aí no John Arias, no Marlon Freitas. Tudo bem que fez poucas contratações, mas querendo ou não, já investiu uma boa grana e não dá, com todo respeito, para perder esse título para o Novo Horizontino. Tem que vencer. O pensamento do Palmeiras agora é vencer. O torcedor do Palmeiras não quer nem saber. O Palmeiras quer esse título. Vamos ganhar esse título, que vai ser muito importante para o Palmeiras, para a sequência do campeonato, da temporada, para dar mais moral para esse elenco ficar mais cascudo, para que o Verdão consiga aí o que a gente quer mesmo, é a Libertadores. Esse é o sonho do torcedor do Palmeiras, e conquistar mais uma vez a América. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!